Convidamos agora para o uso da palavra o pastor Carlos Alberto Bezerra. Aproveitar para registrar a presença de Marley Duarte, radialista e suplente de vereador aqui na nossa cidade. Bom dia a todos, uma oportunidade maravilhosa e um prazer poder estar com todos. Quero agradecer o convite ao vereador Rafael, que preside a mesa, e quero também mostrar aqui minhas condolências e o meu lamento por tudo aquilo que tem acontecido no contexto árabe-israelense. Então quero clamar ao Senhor que Deus possa agir com misericórdia naquele contexto de guerra. Falando então, tratando sobre essa questão do aborto, hoje já existem várias tentativas de definir quando o feto, que tem sido tratado, chamado jocosamente como um conglomerado de células, passa a ser uma pessoa e ter seus direitos garantidos. Nós estamos falando de um dualismo estranho que tem aparecido num contexto social, filosófico, em classificar agora as pessoas com duas categorias: seres humanos e pessoas ou pessoalidade, com 2 meses ou 12 semanas. Nós temos na história uma larga discussão de quando, então, alguém poderia ter esses direitos garantidos pelo Estado. Ao 5º mês, ao 9º mês, qual o momento que o óvulo fecundado passa a ter seus direitos constitucionais? Então, as teses dentro desta área são as mais diversas. Vamos aprovar o aborto até a 12ª semana, como tem sido proposto no Brasil e em outros lugares do mundo. Por quê? Porque é exatamente neste ponto em que se tem a ciência de que o córtex central estaria completo. O cérebro da criança seria formado e ela passaria a ter condições de sentir dor, se auto-reconhecer, pensar, etc. Em outras palavras, o que nós estamos ouvindo como proposta, que alguém ou algo, como eles dizem, um ser humano, mas não uma pessoa, só passa a ter direitos civis, sociais e direitos humanos a partir da condição de pensar, a partir do momento que tem condições de usar a sua consciência. Já temos várias teses nesse sentido em âmbito acadêmico. Lincoln Frias escreveu o livro A Ética do Uso e da Seleção de Embriões. Ele tenta estabelecer os limites para determinar o que é ser uma pessoa. Ele afirma: para identificar quando o feto tem direito à vida, temos que atentar para o aparecimento da consciência. Esse é considerado o momento decisivo, porque se não houver consciência, não há como o feto sentir dor. Se não houver como ele sentir dor, não há como ele ter interesses. Se não houver como o feto ter interesses, não faz sentido dizer que ele possui direitos. Pois o direito normalmente é compreendido como uma proteção dos interesses do indivíduo. Um outro teórico chamado Jeff McMahon, que escreveu o livro A Ética no Ato de Matar, afirmou: não começamos a existir até o momento em que nossos organismos desenvolvam a capacidade para gerar consciência. Nós temos um filósofo da área da filosofia moral, chamado Joseph Fletcher, que ele vai propor 15 qualidades para definir quando uma vida humana passa a ser digna de respeito e proteção. Ele afirma que as seguintes habilidades precisam ser visíveis e presentes: inteligência, autoconhecimento, autocontrole,
sentido de tempo, preocupação pelos outros, comunicação, curiosidade, função neocortical e várias outras. Se alguma destas medidas ou habilidades for muito baixa, para Flet, o ser não pode se qualificar como uma pessoa. Um problema com esse tipo de perspectiva é que a presença do córtex central apenas capacita o ser humano a ter determinadas condições, mas quando realmente ele passa a ter consciência, quais implicações dessa lógica? É por isso que alguns abortistas ou filósofos do pró-aborto, eles entendem que o ponto precisa ser estendido. Chegam a acreditar que não só o aborto deve ser lícito, por isso que é importante o combate logo no início desta lógica, mas até mesmo o infanticídio até os 2 anos de idade. Segundo essa perspectiva, é apenas a partir dos 2 anos que a criança passa realmente a usar a sua consciência, e isto é uma proposta abortista. O especialista em bioética John Harris afirma: 9 meses de desenvolvimento são insuficientes para tornar o embrião humano algo que possa ser chamado de uma pessoa, ou seja, uma criatura capaz de valorizar a sua própria existência. Se elas não conseguem desejar viver, não podem ter esse desejo frustrado ao serem mortas. James Watson, um outro abortista, um dos descobridores da dupla hélice do DNA, defende que se espere 3 dias, preste atenção, se espere 3 dias depois do nascimento do bebê para decidir se ele deve dar a permissão ou não de morte ou vida. O raciocínio é que alguns defeitos genéticos não são detectáveis antes do nascimento. E se nesses 3 dias for detectado o defeito genético, os pais têm direito do aborto, agora o infanticídio. Um colega também da área da bioética chamado Francis Crick concorda e afirma: nenhum bebê recém-nascido deveria ser declarado humano até que tenha passado por certos testes relativos ao seu conteúdo genético. E se ele for reprovado nesses testes, perde o direito à vida. Peter Singer, que é um dos mais conhecidos abortistas, diz que até mesmo uma criança de 3 anos de idade é ou está numa situação cinzenta ainda. Perceba que os critérios que estão sendo utilizados e estabelecidos para a viabilização do aborto são complexos e têm outras implicações. Acaba sendo uma porta de abertura para outras atrocidades. Permitir que a pessoalidade de alguém exista a partir da opinião de terceiros é abrir um precedente para muitas crueldades. Por exemplo, se os seres humanos só serão considerados pessoas quando, durante o seu desenvolvimento biológico, alcançarem tais funções cognitivas, será que eles deixarão de ser pessoas se acidentalmente perderem essas capacidades? Nós estamos criando critérios para definir o que é uma pessoa ou o que não é uma pessoa. Em outras palavras, uma pessoa em um ventre é um ser humano e só passa a ter esses direitos a partir das suas capacidades. Mas esse tipo de lógica nos leva a categorizar quem deve continuar vivo ou não, meramente por capacidades. Capacidades estas que outros passarão a reconhecer, como é o caso da bioética e do Estado. Uma pessoa com autismo deve continuar vivendo? Como se justificará se ela não tem todas as suas capacidades cognitivas como o dito normal? Uma pessoa com Alzheimer, como justificar a continuidade destas vidas também? Será que não se assemelha com a mesma lógica do aborto? Uma pessoa que não tenha um funcionamento cerebral considerado como normal, por que deveria ser mantida viva?
Do aborto para a eugenia, nós temos uma lógica perfeita. Será que pessoas sem algumas capacidades devem ser reconhecidas e mantidas pela máquina estatal? Por que preservá-las? Porque elas têm direito. Foi exatamente esse tipo de lógica em que os seres humanos precisam do reconhecimento de outras para terem direitos, que fez com que a Alemanha nazista reconhecesse os arianos como uma raça superior aos demais, e todas as demais raças, incluindo os judeus, deveriam ser considerados tais quais animais inferiores. E nós conhecemos a história do Holocausto. Se você duvida que esta é a mesma lógica abortista, escute o que Peter Singer afirma, um abortista de primeira classe. Rejeitar teoria segundo a qual a vida dos membros de nossa espécie tem mais valor do que as dos membros de outras espécies, já que por terem desenvolvido sensação, percepção, capacidade de comunicação, curiosidade, consciência, alguns seres pertencem a espécies diferentes da nossa. São pessoas, alguns seres também não são. Nenhuma avaliação objetiva pode atribuir à vida de seres que não são pessoas maior valor à vida de outras espécies que o são. Ao contrário, temos razões fortes para dar mais valor à vida das pessoas que a das que não são pessoas, diz o Peter Singer. E assim, parece não ser mais grave, escute, parece não ser mais grave matar, por exemplo, um chimpanzé do que um ser humano gravemente deficiente, que não é uma pessoa. É o que tem acontecido no direito do Brasil, onde se defende a preservação dos ovos da tartaruga, onde se defende a preservação de algumas plantas amazônicas com penalidades cruéis e o aborto sendo legalizado. Essa lógica da não pessoa já está no Brasil. Um filósofo chamado Antônio Cícero, ao defender o aborto, no artigo de 2010 na Folha de São Paulo, afirmou: lembramos de que, pelo menos nos 3 primeiros meses, ainda não tem sequer atividade cerebral. O embrião constitui uma unidade apenas para os outros, mas não para si mesmo. Concluo: o valor do ser humano está no próprio ser humano. Nós não podemos fazer esse dualismo. Em caso de dúvida quanto ao tempo ou a transformação que se dá entre ser humano e pessoa, em caso de dúvida, sempre devemos legislar a favor da vida, sempre, para que não encaiamos no erro de estar com as mãos sujas de sangue. Muito obrigado. Obrigado, pastor Carlos. Agora